Terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos nesse momento mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Pois bem, nessa semana repercutimos ainda e com prazer os significados da solenidade e da festa do batismo do Senhor, que ainda é uma festa epifânica, visto que permanecemos no âmbito da manifestação, isto é, o mundo tem na voz absoluta do Pai a apresentação do seu Filho, ao mesmo tempo que a diferença de São Marcos e São Mateus, nós temos não eis o meu filho, mas tu és o meu filho. Nós estamos sempre no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, 15 a 16, 21 a 22. Tu és meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Essa revelação do Pai, e nós dizíamos ontem que a voz do Pai soberana no Antigo Testamento, agora ela por si própria surge somente duas vezes, sempre em relação ao Filho, aqui no batismo e na transfiguração, sendo que na transfiguração ele está falando com os presentes, ao dizer-lhes, isto é, São Pedro, São Tiago e São João, ao dizer-lhes, escutai-o. Bem, aqui nós temos o Filho muito amado. Jesus de Nazaré é apresentado pelo Pai como Filho muito amado. O credo bebe destas palavras, desta revelação, e as expõe no artigo sobre o Cristo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Além da pré-existência do Verbo, pela qual todas as coisas foram criadas. Muito bem, o Filho muito amado não é um profeta. Podemos dizer que, analogicamente, Davi foi chamado por Deus como filho, mas nós sabemos que ali há uma metáfora. Na verdade, Davi é como que filho, para simbolizar a filiação de Israel. Na verdade, no caso de Israel, Deus quer mostrar algo também inusitado entre suzerano e vassalo, e esta é a base da aliança entre Deus e Israel. Deus é o suzerano, Israel é o vassalo, indicando uma aliança não entre iguais, mas um superior e um inferior. Bem, não há nenhum sentido chamar o inferior de filho. Deus revelava assim já, de modo ainda obscuro, que tipo de relação, apesar do pecado original, Deus estabelecera com os homens. Além disso, toda a minha complacência colocada em Cristo. Jesus de Nazaré, toda a complacência do Pai. São Paulo, numa outra linguagem e tradição, dirá: nele Deus quis que habitasse a plenitude da divindade. É exatamente isso.
Este homem, o filho da Virgem, este homem dentro, ou melhor, às margens do Rio Jordão, não é mais um judeu pecador sendo lavado pelo batismo de expiação de João Batista. Não. Este homem que sai do Jordão apenas lavado pelas aguinhas do rio é, na verdade, apresentado a nós numa conversa. É interessante este eu-tu, porque não é uma palavra dirigida a nós, é dirigida ao Filho, mas diante de nós. Somos nós que ouvimos o Pai voltar-se para Jesus, Deus onipotente, único, voltar para Jesus para dizer: tu és meu filho, em ti habita todo e absoluto amor de Deus. Essa frase, ou melhor, essa sentença deve seguir-nos, sobretudo lá onde nós observarmos e chegarmos à cruz de Cristo. É interessante transpor esta sentença divina para a cruz, onde os judeus, ávidos de morte, ódio e renegação de Jesus, disseram com muita ironia e sarcasmo: chame a Deus, para que Deus te livre, tu que te auto-intitulastes filho de Deus. Os cristãos olham para a cruz, não sem horror, visto a brutalidade daquela sentença, além da sua injustiça, ou fecham os olhos e ouvem de novo esta voz: em ti pus toda a minha complacência, meu filho muito amado. Esse advérbio é importante, porque todos somos amados por Deus, e isso é um princípio alentador, que alimenta tantas das nossas futuras expectativas. A eternidade é o sinal do amor de Deus por nós, mas o Filho não é amado. Jesus é muito amado, amantíssimo. Deus é amantíssimo de Jesus. E como São João nos disse, como Deus é amor, de fato, a natureza de Deus, amor, está ali, na complacência em relação a Jesus. Portanto, até a cruz, com o seu circo de horrores, até a cruz, e sobretudo nela, o Pai reassegura-nos quem é o homem que está na cruz. Quem é o homem que está na cruz? Meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Sabemos que as forças que Jesus teve, humanamente falando, para suportar tamanho sofrimento, ironia, sarcasmo, abandono, foi exatamente esta comunhão com o Pai. Não temos dúvida disso pelo comportamento dele na cruz. O tempo inteiro, fora o momento em que se dirige a sua mãe e a São João Apóstolo, ele se dirige somente ao Pai. A cruz é o momento do derradeiro diálogo, da suprema oração. No Evangelho de São João, esta oração é precedida, essa oração na cruz, pela oração sacerdotal, já que na cruz ele exerce pleno sacerdócio. É o Cordeiro de Deus, imolado e futuramente coroado com a ressurreição. Portanto, temos ali um elemento imenso. Vejam esta passagem do batismo, que é uma passagem que ilumina e é iluminada pela Páscoa. Tudo no Evangelho ilumina e é iluminado pela Páscoa, ou seja, é uma reciprocidade de luzes e luzes hermenêuticas. O menino que nasceu, o homem que morreu na cruz. Estão profundamente relacionados. Quando olhamos a cruz e perguntamos-nos quem é ele e por que está na cruz, o Pai então diz: é meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. E tudo isso nos leva a muitas reflexões, porque
também na cruz abscôndito está o Espírito Santo. Lembre-se disso, jamais na vida de Jesus, jamais, estará ausente o Espírito Santo. Aliás, se quisermos, e é o que faremos daqui nas próximas semanas, refletir sobre a vida pública de Jesus, ela inicia-se com alguns dizem que é uma investidura, na percepção de São Marcos e São Mateus, uma investidura. Outros dizem, como no caso de São Lucas, que é o evangelista deste ano, no próximo capítulo 4, que se inicia com a famosa pregação na sinagoga de Nazaré: Espírito de Deus está sobre mim, Espírito de Deus. E é verdade, não só estivera no batismo, o batismo não começou a estadia do Espírito Santo na vida de Jesus. Essa estadia começa com a concepção no seio da Virgem Maria, e é impressionante que todos os que estão em contato com Jesus são repletos do Espírito Santo. A Virgem, toda ela, cheia de graça. Santa Isabel, em contato com a Virgem, isto é, com o menino, cheia do Espírito Santo. Zacarias, ao perceber que seu filho não será mais um sacerdote na fila dos sacerdotes hereditários do Templo de Jerusalém, mas será um importante profeta do Altíssimo. E tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Bem, e para não falar de Simeão e Ana, de Simeão se diz claramente que o Espírito Santo estava nele, que o Espírito Santo o conduziu até o templo, que o Espírito Santo foi quem identificou Jesus, aquele casal jovem, talvez, ao menos ela, entre tantos que iam ao templo de Jerusalém, de todo o país, cumprir as exigências da lei. O nosso Simeão o reconhece, o toma nos braços e canta o seu canto de despedida, o seu requiem. Ele, na verdade, dele profeta, de certa maneira, todos um pouco dentro da dimensão carismático-profética, são reconhecedores de que onde estiver Jesus, lá está o Espírito Santo. Por isso, no fim da vida de Jesus, é importante que, silenciosos, o Pai e o Espírito o acompanhem.